pessoal, estamos começando mais uma aula de Direito Civil aqui pela LAC Concursos. Eu sou o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil, professor de Processo Civil, e hoje nós vamos seguir a nossa caminhada pelo direito das obrigações. Nós já tivemos várias aulas sobre conceito, fontes, elementos constitutivos da obrigação e falamos também sobre algumas modalidades. As modalidades que estão expressamente previstas no nosso Código Civil. Já falamos sobre a obrigação de dar coisa, obrigação de fazer, obrigação de não fazer, obrigação alternativa, obrigação divisível, indivisível, obrigação solidária. E agora seguimos no Código Civil, não mais falando sobre modalidades. Nós passamos agora a trabalhar a partir do artigo 286 até o artigo 303, com o tema da transmissão das obrigações. O que eu quero que vocês compreendam é o seguinte: a obrigação como relação jurídica que tem nascimento, desenvolvimento e morte. Nós vimos quais são as fontes da obrigação, fontes imediatas, contrato, o ato unilateral de vontade, o ato ilícito e quais são os elementos constitutivos, ou seja, os pressupostos de existência, o que dá origem e quais são os elementos essenciais para o nascimento de uma relação obrigacional. Ela, então, se desenvolve em algumas espécies, vimos várias, dar, fazer, não fazer, obrigação alternativa, divisível, indivisível, solidária, e ela será evidentemente extinta. Porque a obrigação necessariamente tem que ter um fim, característica do direito pessoal. O direito real é um direito que se caracteriza pela permanência, pela perpetuidade. Direito pessoal não, tem que ter um fim. Então, a relação obrigacional tem início nas suas fontes, com os elementos constitutivos, os pressupostos de existência, se desenvolve em alguma ou algumas das modalidades possíveis e terá um fim. Antes deste fim, que ocorre pelo adimplemento ou algumas formas extraordinárias de extinção, é possível que a obrigação seja transmitida. Exatamente, e é sobre isso que nós falaremos nesta aula. Antes da extinção da relação obrigacional, é possível que ela seja, portanto, transmitida, o que culminará na modificação do sujeito. Aquele que era originalmente o credor deixa de sê-lo se transmitir o crédito. Aquele que era originalmente devedor deixa de sê-lo se transmitir o seu débito. Ok? Então, tema da transmissão das obrigações, possibilidade de mudança, de alteração subjetiva da relação obrigacional antes da sua extinção, seja pelo adimplemento ou alguma das formas extraordinárias. E outro ponto que eu preciso que os senhores compreendam é o seguinte: veja, geralmente a gente fala de relação obrigacional, e especificamente aquela obrigação de dar, onde o objeto da relação é a transmissão de um bem e de um bem corpóreo. Estou te vendendo meu carro, o objeto, a finalidade da nossa relação contratual é a transferência da propriedade do bem, com o consequente pagamento do preço. Ok? Por isso, geralmente, as relações obrigacionais, elas envolvem transmissão de coisa, de bem corpóreo. Mas é possível que uma relação obrigacional, portanto, uma relação pessoal, tenha por objeto a transmissão de uma outra relação também obrigacional, também pessoal. Tentando me fazer um pouco mais claro, só para compreensão, é como se fosse o seguinte: eu posso te vender o meu carro. Posso? Perfeito. Se eu sou credor do fulano de tal, de um valor de 50 mil reais, por exemplo,
que deverá ser pago daqui 3 meses, eu não posso cobrar esse pagamento agora. Não venceu ainda. Se eventualmente preciso de dinheiro, eu posso te vender o meu crédito. Observaram? Geralmente a relação obrigacional tem por objeto a transmissão de uma coisa corpórea, obrigação de dar. Mas é possível que a relação obrigacional tenha por objeto a transmissão de uma obrigação. É possível que ela tenha por objeto a transmissão de uma outra relação obrigacional. Assim como eu poderia te vender o meu carro, eu posso te vender o meu crédito, vender entre aspas, né? Porque o nome do contrato será cessão, já que o objeto não é corpóreo. Posso te alienar o meu crédito. Portanto, posso te alienar aquela relação obrigacional que faço parte. Notaram? Por meio de uma relação pessoal, por meio de uma relação obrigacional entre eu e você, terceiro, eu alieno a minha posição numa relação obrigacional outra já existente, onde figuro originalmente como credor. Isso é possível porque, assim como os bens corpóreos, crédito e débito são também bens de natureza patrimonial. Incorpóreos, é verdade, mas fazem parte do patrimônio do indivíduo. Imaginando que eu tenha 3 carros, uma fazenda, uma casa, bens corpóreos, alguns móveis, outros imóveis. Esses bens fazem parte do meu patrimônio. Só que, se além dos carros, da casa, da fazenda, eu também sou credor de alguns contratos de mútuo, de alguns empréstimos, sou devedor de algumas outras obrigações, esses créditos e esses débitos também fazem parte do meu patrimônio. E aquilo que é patrimonial pode ser transmitido, causa mortes ou entre vivos. Se eventualmente morrer, esses carros, esta casa, esta fazenda, serão transmitidos por herança aos meus herdeiros legítimos. E da mesma forma, os meus créditos e os meus débitos também serão transmitidos. Porque o direito sucessório cuida da transmissão de patrimônio causa mortes. Cuida da transmissão das relações patrimoniais que eram titularizadas pelo autor da herança para os seus herdeiros legítimos ou testamentários. Crédito, débito, fazem parte do patrimônio. Assim como um imóvel, assim como bens móveis. Portanto, são transmissíveis causa-mortes. E se são transmissíveis causa-mortes, também são transmissíveis entre vivos. Da mesma forma que eu posso vender a minha casa, que eu posso vender a minha fazenda, que eu posso vender o meu carro, eu posso ceder onerosamente ou gratuitamente o meu crédito. Posso ceder onerosa ou gratuitamente o meu débito. Essa seção do crédito e do débito é que estão relacionadas à nossa aula de hoje, transmissão da obrigação. É possível que antes da extinção de uma relação obrigacional, seja pelo pagamento ou por alguma das formas extraordinárias previstas na lei, dação em pagamento, novação, confusão, compensação, é possível que ocorra a transmissão. Ou seja, que o credor originário transmita para um terceiro, alguém de fora da relação obrigacional, o seu crédito. Que o devedor originário transmita para um terceiro, para alguém de fora da relação obrigacional, o seu débito. O que culminará na substituição dos sujeitos. Feitas essas observações introdutórias, né, cabe-nos aqui destacar alguns pontos. Primeiro, quando a transmissão for do crédito, então quando o crédito for vendido ou for doado, isso será feito por cessão. Cessão
de crédito. É o nome jurídico, né, do contrato pelo qual se aliena um crédito. Assim o legislador determina, cessão de crédito. Quando a dívida for alienada, anteriormente falávamos em cessão de dívida, não é errado falar disso ainda não, tá? Não é errado utilizar essa expressão, mas agora o Código Civil chama de assunção de dívida. Então, cessão de crédito, transmissão do polo ativo de uma relação obrigacional. Substituição de credores, sai credor originário, entra novo credor. Assunção de dívida, transmissão do polo passivo da relação obrigacional, que culminará na substituição de devedores. Sai devedor originário, entra novo devedor. Nós vamos começar o estudo pela cessão de crédito, identificando a sua natureza jurídica. Qual a natureza jurídica da cessão de crédito? O que a cessão de crédito é no mundo jurídico? Veja bem, moleza. A cessão de crédito, ela tem natureza jurídica de negócio. De negócio jurídico. Negócio jurídico. Relação jurídica fruto da manifestação de vontade das partes com a deliberação dos efeitos decorrentes dessa vontade. Portanto, negócio jurídico. Bilateral, de natureza patrimonial. O que significa que nós podemos perfeitamente dizer que a cessão de crédito é um contrato. A cessão de crédito é um contrato. Ele é um negócio jurídico bilateral de natureza patrimonial, por meio do qual o credor originário de uma obrigação transmite a um terceiro o seu crédito, a sua posição na relação obrigacional. Observem o seguinte, né, para tentar ser mais claro ainda. Nós temos ali uma relação obrigacional entre dois sujeitos, em que B, ou melhor, em que um indivíduo, um devedor, deve o pagamento, sei lá, de 40 mil reais. 40 mil reais para uma outra pessoa, que é o seu credor, né? Nós vamos chamar aqui de A. Devedor de 40 mil reais para uma outra pessoa, neste caso denominada A. É possível que antes do pagamento desses 40 mil reais, imaginar que o vencimento está para o dia... Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou do professor Stanley? Digo para vocês, sem medo de ser feliz, que o professor Stanley é um dos melhores professores de Direito e Processo Civil do Brasil. Ele é uma estrela em ascensão, com certeza, professor Stanley, aqui da Lá Concursos. Eu quero dizer para vocês o seguinte, nós aqui da Lá Concursos, nós temos o Stanley como nosso parceiro, nosso professor, nosso amigo da nossa casa aqui da Lá Concursos. E ele preparou um super curso de Direito Civil, né? Então, o professor Stanley é o nosso professor aqui de Direito Civil e nós estamos montando uma isolada com todas as aulas de Direito Civil constante no site para a galera. Quanto custa, professor? Você não vai nem acreditar. Olha só, 10 parcelas, tá? 10 parcelas de R$ 9,00, ou seja, R$ 90,00 você vai ter direito à isolada do professor Stanley aqui da Lá Concurso. Professor, o que tem nesse módulo, né? Nós temos a parte geral e nós temos também a parte específica, né? A parte geral das pessoas, dos bens ali, dos fatos jurídicos, né? É a parte geral do Código Civil, gravado por Stanley, e a parte especial, claro, não são todos os módulos, mas lá nós temos lá o direito das obrigações, nós temos das obrigações, temos contratos, parte geral, direito das coisas. E o professor Stanley tem uma agenda de gravação conosco aqui da Lá Concursos, semanalmente, durante 90 dias,
Olha só, papo reto com vocês, durante 90 dias você vai ter direito a todas as atualizações no site. E além disso, você pode assistir às aulas quantas vezes quiser e na hora que desejar. Eu, professor Luiz, eu sou até suspeito de falar desse profissional maravilhoso que é o professor Stanley, mas eu digo para vocês que quem estuda com Stanley fica fã do direito civil e do processo civil. Essa isolada é de direito civil. Nós estamos preparando a isolada do professor Stanley também de processo civil. Tá certo, meus amigos? Então, um forte abraço, espero vocês aqui na Lá Concursos. Fui, tchau. Clique lá.